O Corinthians, que teve a melhor campanha, vai decidir a semifinal na Arena Corinthians. Já sabe que não vai ser contra o Palmeiras, porque o Palmeiras tem a segunda melhor campanha. E aí vai esperar para ver se vai ser contra o Santos ou contra o São Paulo. O Depay fez gol e deu assistência, ou seja, é o Depay participando dos 2 gols do Corinthians e tem números impressionantes pelo Corinthians, o Depay. Os números realmente impressionam e, além disso, né, os resultados. Desde que o Depay chegou ao Corinthians, foram 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O Corinthians igualou os recordes de São Paulo e Internacional como o maior número de vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Melhor campanha do Campeonato Paulista. Semifinal do Campeonato Paulista depois de 2 anos. Há 2 anos o Corinthians não chegava, né, numa semifinal de Campeonato Paulista. E agora o Corinthians vai enfrentar o Santos ou o São Paulo, que joga contra o Novo Horizontino ou o Novo Horizontino ali. Então, o Corinthians ainda aguarda o seu adversário. Para mim já é um alívio, tá? Para o corintiano não ter o Palmeiras pela frente na semifinal. Porque é o adversário a ser batido, sim. O Corinthians joga um bom futebol no Campeonato Paulista, fez a melhor campanha, mas não tem como dizer hoje que o Palmeiras não é o favorito ao título. É o atual tricampeão paulista, é o time que tem conquistado títulos de repercussão nacional e internacional em São Paulo nos últimos anos, é o melhor elenco, tem o melhor treinador, então é o time a ser batido. Só o fato do Corinthians se livrar desse Palmeiras numa semifinal, para mim, é positivo. O Santos se classificando, ou seja, vamos ter na semifinal do Campeonato Paulista Estevão, Neymar, Depay e Oscar. Os grandes nomes de peso hoje do futebol paulista, além do Lucas Moura também, né? Que é um baita nome de peso também do São Paulo. Vamos ter esses caras frente a frente nas semifinais e é bom ver como o futebol brasileiro tem nomes de peso hoje em dia. A gente está falando de Depay, Neymar, Estevão, que vai ser um dos grandes nomes do futebol mundial, na minha opinião, e o Oscar, que jogou no Chelsea, estava na China, seleção brasileira, assim como o Lucas Moura. Uma boa noite, Fábio Piperno, Flávio Prado, Bruno Prado. Um Corinthians que classificou tranquilo. Mas é aquilo que eu falo também, né, Bruninho? É sempre bom. E aí me desculpa se alguém falar, tá faltando respeito. Me desculpa, eu falo de futebol como se eu estivesse no bar, como se eu estivesse com os meus amigos e vai ser sempre assim. Como é bom ter o Muralha do outro lado, hein, gente? É impressionante. Eu cheguei a ver que o Muralha fez uma boa defesa e aí postaram nas redes sociais. Agora, o primeiro gol eu ainda aceito, foi muito a queima-roupa, mas foi em cima dele. E ele se atrapalha com a bola, ele pula para baixo, todo errado. O segundo gol, o Depay cabeceia em cima do Muralha, ele espalma para dentro, todo errado. Eu não consigo, assim, pensar como um time ainda conta com o Muralha como goleiro titular, gente. Ele falha muito, é bizarro. Mas um Corinthians que se classifica sobrando e com o Depay com números impressionantes que eu já vou falar aqui, Bruno. Mas o cara chegou e mudou o Corinthians, o Depay, né, Bruninho? Assim como a gente vai falar daqui a pouco do Neymar, que participou dos 2 gols do Santos, fazendo um deles de falta. Bom, boa noite, Pilhado, boa noite a todos. O Depay foi importante desde que chegou, né, no momento em que o Corinthians brigava para não cair, ele ajudou a melhorar bastante o time do Corinthians. Tecnicamente é muito bom, é muito inteligente para jogar. Então ele é um jogador fundamental para o time do Corinthians. O Muralha, para mim, falhou nos 2 gols. O Muralha falha muito. Eu acho que para um goleiro que está num time que vai jogar Série A do brasileiro, ele falha bastante. É bem possível que o Walter seja o goleiro do Mirassol no brasileiro, que está contratado já, ex-Corinthians, estava no Cuiabá, que é um goleiro melhor que o Muralha, né? Então acho que a tendência é que no brasileiro jogue o Walter. Realmente o Muralha falha bastante.
Não foi assim uma atuação brilhante do Corinthians, mas foi o necessário. O Mirassol começa até melhor o jogo, mas depois do primeiro gol do Corinthians, não teve mais nenhuma grande ameaça. O Corinthians, depois que fez 1-0 com o gol do Romero, que se tornou o maior artilheiro do Corinthians no século XXI, já era o maior artilheiro da Arena, agora ele é o maior artilheiro do clube no século XXI. O Corinthians, a partir do primeiro gol, ele não tem nenhum risco ali de eliminação. Acabou saindo o segundo gol, que ficou sempre aquela, tem risco porque está 1-0. O Mirassol pode achar um gol aí numa jogada, numa bola parada. Então ficava sempre aquilo, só está 1-0. Vai que os caras conseguem um gol aí. Mas risco de verdade não teve. Aí matou o jogo no gol do Depay. Um belo cruzamento do Angileri, que estreou hoje, tinha entrado no jogo há pouco tempo. O argentino, lateral esquerdo, cruzou na cabeça do Depay. E o Muralha foi mal, realmente falhou. O Corinthians conseguiu uma classificação tranquila, longe de ter feito uma grande partida, mas correu pouquíssimos riscos. O Garro foi poupado do jogo, então o Corinthians não teve grandes problemas para passar pelo Mirassol, não. Porque a gente está falando de um jogador, o Fábio Piperno, que ele chega para mudar o Corinthians. E mudou realmente o Corinthians, porque eu acho que não só com o futebol do Depay, ele mudou também tirando a pressão dos outros jogadores. Olha como o Yuri Alberto cresceu, cara. Com o Depay no Corinthians. O Yuri Alberto estava virando chacota muitas vezes, estava sendo muito criticado, estava pensando em sair do futebol brasileiro. Tudo mudou depois da chegada do Depay. Parece que o Yuri Alberto pensou assim, graças a Deus alguém para tirar essa pressão de cima de mim. Graças a Deus alguém para ser o grande nome do time, para ser o jogador mais caro do time. E o Depay assumiu essa responsabilidade e parece que não sentiu pressão nenhuma. Ele vai, faz videoclipe, canta. Muitas vezes a gente criticava o Gabigol, que muita gente diz, mas o Depay elogiam, o Gabigol criticam, porque o Depay tá jogando. Se o Depay tivesse só cantando, só fazendo musiquinha, videoclipe e não jogando nada, como aconteceu em determinado momento com o Gabigol, seria questionado, seria criticado, mas ele não. Parece que ele veio leve, e eu vou dar os números aqui para você, Piperno. O Depay, na atual temporada, é o líder em assistências do Corinthians, são 5, e é o líder em participações de gols na temporada pelo Corinthians, 7. São 11 jogos, 12 gols e 2 gols, 11 jogos, 2 gols e 5 assistências. Detalhe, pelo Corinthians, contando também a temporada passada, quando ele chegou, sendo decisivo para o Corinthians ganhar 9 jogos seguidos no Brasileirão, foram 25 jogos, 9 gols e 9 assistências. É um cara que sozinho, a gente pode dizer isso, mudou o patamar do time do Corinthians, Piperno. Tudo bem, o Carrilho também melhorou muito esse time, chegou junto com o Depay? Sim, mas quem mudou o patamar desse time do Corinthians foi ele, que hoje deu assistência e fez gol. Teve ajuda do Muralha? Teve. Mas aí a culpa é do Mirassol, gente, que quer ter o Muralha como goleiro. Não dá, gente. Ele falha muito. É impressionante o quanto falha o Muralha. Ele não tem nem jeito para ser goleiro, ele pula errado. A bola vai no alto, ele pula para baixo. É até meio esquisito ver o Muralha agarrando. Parece que ele não é goleiro profissional, de verdade, a minha opinião. Pelo que eu vejo nos jogos, mas é o Depay sendo decisivo de novo, o Piperno. E aí vamos ter Estevão, Neymar, Depay e, quem sabe, Oscar e Lucas Moura numa semifinal, Fábio Piperno. Sem dúvida, Pilhado, boa noite a todos. O Depay é um daqueles jogadores que ele atrai audiência, leva o torcedor ao estádio, porque ele joga muito, ele é uma atração e, no caso do Corinthians, ele se integrou à comunidade, ao ambiente corintiano, né? Desde o começo, se fez de mais um, né, do bando de loucos. Ele é um cara que você nota que joga com muito prazer, né? Ele está muito à vontade como um novo corintiano. Isso é importante, até porque é um jogador que vem de um outro centro, as barreiras naturais aí de língua, cultura e tal, e toda essa boa vontade, toda essa disposição dele em se integrar a esse novo ambiente ajudou demais. E aí, Pilhado, veja, eu nem valorizo tanto que o Depay faz no Campeonato Paulista, mas, sobretudo, o que foi o Depay na virada do Corinthians no Campeonato Brasileiro, porque era um Corinthians que lutava para não cair, um Corinthians de Z4,
até 9, 10 rodadas antes do final do campeonato, e de repente é um Corinthians que foi para a Libertadores. Olha a metamorfose desse time num prazo tão curto, né? Foi um Corinthians que mudou radicalmente. Eu me arrisco, assim, puxando da memória, eu não vi no futebol brasileiro, nos últimos 10 anos pelo menos, nenhum jogador que tenha mudado tão rápido o padrão de um time como o Depay fez com o Corinthians. Ele é um jogador de seleção, de seleção grande. É um jogador de Copa do Mundo jogando por seleção grande. Isso não é comum no futebol brasileiro repatriar. E não é que ele vem aqui encerrar a carreira, não. Ele ainda é esse jogador. Outro dia o técnico da Holanda, o Koeman, estava aqui para observá-lo. Então, é óbvio que ele é um jogador muito diferente. Ainda mais jogando em um campeonato contra o Paulista. E você tem toda a razão em relação ao Muralha. O Muralha não dá para ser goleiro de Série A. Né? O Mirassol contratou o Walter, que está se recuperando de lesão. Eu acho que a tendência para o Campeonato Brasileiro é o Walter ser o goleiro titular. Porque realmente o Muralha é muita emoção. E veja, teve um lance em que o Alain Periú recuou uma bola para ele, e aí ele foi chutar para frente, espanou o taco, deu no pé do Yuri Alberto, eu acho. É um negócio medonho. Então, realmente, não dá para um time de Série A correr esse risco o tempo todo. Não dá. E aí, muita gente diz, respeito. Tem que respeitar. Gente, não é desrespeito agora. É bizarro o quanto o Muralha falha. É muito surreal. E a falta de jeito dele para pular, para fazer movimentos de goleiro, muitas vezes parece goleiro de pelada. No segundo gol do Depay, é bizarro. É grotesca a forma como ele pula para baixo, como ele se confunde todo com as mãos ali, como ele se atrapalha todo com as mãos. Olha aí, ó. Vai ser agora o gol, ó. Olha isso, gente. Ele pula todo errado. Ô, Pilhado. Ele é o quê? Não, você sabe que eu acompanhei muito, eu trabalhei em muitos jogos daquela campanha do Flamengo na Sul-Americana de 2017. O técnico era o Reinaldo Rueda. E eu me lembro como o Reinaldo Rueda chegou um momento que ele ficou desesperado. Lembra que ele recuperou o César, que estava lá encostado, Sim. Não jogava mais de um ano, porque não dava, assim, ele não aguentava mais o Muralha no time. É bizarro. É até meio constrangedor às vezes, e a gente precisa falar. Agora, Bruno Prado é um Corinthians que mudou de patamar, né? É um Corinthians que tem... se a gente for falar dos últimos meses do Corinthians, o Corinthians tem 9 vitórias seguidas no Brasileirão, saindo da briga contra o rebaixamento, que todos, inclusive eu, achavam que seria até o fim do campeonato, para pré-Libertadores. Foi heróica aquela classificação para pré-Libertadores. Foram 9 vitórias seguidas. O Corinthians igualou o recorde do São Paulo e do Internacional de mais vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Aí agora tem a melhor campanha do Campeonato Paulista. O Corinthians sabe que ele não vai pegar o Palmeiras, ele vai pegar o 4º colocado, porque é mata-mata, mas continua como uma espécie de ponto corrido. E o Corinthians vai decidir na sua casa. Vai decidir na Arena Corinthians, contra o próximo adversário, seja ele o São Paulo ou o Novo Horizontino, seja ele o Santos, que acaba de se classificar, e já a gente vai falar aí do Neymar, fez gol de falta, participou do segundo gol, né, cobrança de escanteio, é impressionante a eficiência do Neymar em bola parada. Agora, se deve só ao Depay, Bruno, essa mudança, essa divisão de águas do Corinthians, ou não, ou a todos os reforços, até mesmo o Ramon Dias, porque quem chegou junto com o Depay foi o Carrilho, e teve mais algum que chegou ali naquela virada de chave do rebaixamento para Libertadores? No meio do ano chegaram uns 10 reforços, né? Chegou o Hugo, o goleiro, chegou o André Ramalho, chegou o Carrijo, Thales Magno, chegou um monte de gente. Tem alguns que também não jogaram nada, né? Hector Hernandes, mas os que foram mais importantes, né? Que viraram titulares, o Hugo, goleiro, o André Ramalho, que hoje ficou no banco,
O Thales Magno não é um titular absoluto, mas é importante, é um cara que qualificou o elenco. O Carrillo e o Depay, né? Chegou Charles, Alex Santana, mas esses aí jogam menos, né? Então, aí chegam esses reforços. Quem que você acha que fez mesmo diferença, Bruno? Eu diria Depay e Carrillo, porque eu acho que esses dois, junto com o Garro e com o Yuri Alberto, formaram ali um quarteto muito importante para esse time do Corinthians. E tem o Hugo Souza, né? O Hugo Souza também. Então tem que ser justo, porque o Hugo veio de um momento muito delicado, foi chutado do Flamengo e com razão, porque falhava muito, estava psicologicamente abalado, saía muito. Aí sai para Portugal, vai para um time que ele era o goleiro do time e foi rebaixado para a segunda divisão. O próprio Hugo Souza disse, cara, eu achei que que minha carreira podia estar entrando numa decadência, não sabia onde é que eu ia parar, e de repente surge o Corinthians. Você acha que esses três foram realmente esse divisor de águas do Corinthians? E outra, Bruno, dá para dizer que hoje o Palmeiras é o favorito? Ou esse Corinthians, por essa sequência impressionante que vem desde o Brasileiro do ano passado e com a melhor campanha do campeonato? Eu acho que o Palmeiras é melhor que o Corinthians, né? Acho que o Palmeiras, ele tem um favoritismo. O Corinthians decidir em casa a final, né? O Corinthians, se chegar à final, vai decidir em casa. Isso é um fator importante. Bruninho, oi. Só vou te cortar rapidinho, porque a gente vai entrar no ar na Rádio Jovem Pan, tá? Sim. A gente está entrando no ar na rádio. Boa noite, amigos da Jovem Pan, agora na rádio, na TV e no YouTube, agora que acabou o jogo do Santos, o Santos classificado, com o Neymar decidindo para a semifinal, e a gente está falando aqui da classificação do Corinthians. O Bruno Prado estava falando desse divisor de águas do Corinthians, e hoje eu te pergunto, Bruno, com esse time, com os reforços e com a sequência impressionante do fim do Brasileiro e também do Campeonato Paulista, né, onde tem a melhor campanha, dá para o Corinthians estar no mesmo patamar do Palmeiras como favoritos ao título? Ou o Palmeiras, por ter o melhor elenco e por ser o atual tricampeão, ainda é o grande favorito? Eu acho que o Palmeiras, ele é o favorito porque é um time melhor. O Corinthians tem uma questão que é decidir em Itaquera, que isso é importante. Ele, se chegar à final, ele vai fazer o segundo jogo em casa. No Campeonato Paulista, até é uma estatística, né, que, como são muitos anos, é uma estatística que tem uma relevância. A última vez que um time foi campeão como visitante foi em 2018, quando o Corinthians ganhou do Palmeiras, né, lá no estádio do Palmeiras, nos pênaltis, um jogo que até foi muito polêmico na época, um pênalti que foi marcado para o Palmeiras, depois desmarcado e não tinha VAR ainda na época, então aquilo deu muita polêmica. Aquela foi a última vez que um time ganhou o Campeonato Paulista jogando fora de casa, Corinthians contra o Palmeiras em 2018. Depois disso, sempre quem jogou a segunda em casa foi campeão, né? De 19 até 24, sempre quem jogou a segunda em casa foi campeão. Então, jogar a segunda em Itaquera é importante para o Corinthians, mas eu considero o Palmeiras um time melhor. O Palmeiras é um time que tem uma confiança gigantesca quando vai decidir um campeonato. E sobre o Memphis Depay, ele é o principal jogador ali que realmente muda a situação do Corinthians. O Hugo é muito importante porque era difícil, né? O Corinthians ele perdeu 2 goleiros, o Cássio e o Carlos Miguel. Não é fácil você arrumar um terceiro. O Hugo se encaixou muito bem no Corinthians, ajudou o Corinthians várias vezes. O Carrillo é ótimo jogador, é um jogador de confiança do Ramon Dias, trabalhou com ele no Al Hilal. Inclusive, naquele jogo que o Al Hilal ganhou do Flamengo, o Carrillo estava jogando e o Ramon Dias era o treinador. E o Memphis, o Memphis é o cara que muda. Até o crescimento do Yuri Alberto é uma coisa que eu ligo totalmente ao Memphis Depay. Assim, claro que mérito do jogador Yuri, claro, mas o Memphis ao lado dele ajudou muito o Yuri Alberto. No posicionamento, o Yuri não precisa mais jogar como um pivô, que ele não é um pivô, ele não é um 9-9 mesmo de área. Yuri Alberto é um jogador que precisa de espaço para correr. A grande qualidade do Yuri Alberto é a força física e a velocidade, não é a finalização. O forte dele é a velocidade. Pelo tamanho dele, a velocidade que ele tem, isso é um diferencial dele. Se deixa ele preso na área de pivô, ele não joga, ele não consegue jogar. Ele não é um jogador tão habilidoso, ele é um jogador forte e veloz. E com a presença do Memphis, o Yuri pôde circular mais e fazer uma dupla com o Memphis Depay. E o Memphis Depay é inteligente, mete a bola nele, mete a bola no espaço, que o Yuri Alberto não é um cara para receber a bola no pé. É um cara para receber a bola no espaço para ele correr. E o Memphis Depay entendeu isso rapidamente. Hoje ele até jogou um pouquinho diferente, jogou aberto na esquerda,
mas é um jogador que realmente mudou o time do Corinthians. E também pelo lado psicológico. Aí tem um efeito até um pouco parecido com o Neymar no Santos. Claro que não há comparação do jogador Neymar com o jogador Depay. O Depay é um ótimo jogador, mas não sentam na mesma mesa, né? O Neymar é outra coisa. Mas o efeito psicológico de chegar um cara grande, de ter uma boa notícia no meio de um monte de notícia ruim, também acho que teve esse efeito no time do Corinthians.